Olá! Hoje você vai ver no Mundo Político, 11 de setembro, os 20 anos do ataque terrorista aos Estados Unidos. Como esses atentados mudaram as relações internacionais, a guerra ao terror e os ecos dessa guerra após 2 décadas. Eu converso com Vladimir Feijó, que é professor de Direito e Comércio Exterior da Faculdade Arnaldo Jansen. E Vladimir, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. E aí, Vivi, é uma satisfação grande retornar ao programa que eu acompanho de fora e compartilhar um pouco das minhas impressões sobre esse evento realmente marcante. Todo mundo que era pelo menos adolescente naquela época não se esquece do fato que foi realmente muito, muito marcante. O ataque foi impressionante. Para mim, em especial... Sim. Desculpa, Vivi. Para mim, realmente foi especial. Foi o meu segundo dia de estágio, eu que acompanhava o noticiário internacional fervorosamente, eu cursava Relações Internacionais, e logo no segundo dia que eu não estava em casa para acompanhar o noticiário, eu chego na hora do almoço com uma transformação gigantesca. Pois é. Não, eu estava na redação, eu fiquei realmente impressionada, porque a gente viu já o segundo avião, mas foi impressionante, midiático, não é? Vamos só para a gente entender, antes de falar exatamente do ataque, do que aconteceu, vamos começar pelo momento, em que momento da política internacional dos Estados Unidos acontece esse ataque? Bem, o fato é marcante a transição do mundo do pós-Guerra Fria. Os Estados Unidos se reconhecendo como única potência e tendo agora que administrar quase que sozinho os temas internacionais. E sobre esse aspecto, um tanto quanto de discussão de ética da sua possibilidade ou não possibilidade de ação. Internamente, as discussões políticas pressionavam por um papel de como que um rolo compressor garantir que a democracia se disseminasse ao redor do mundo. E, como tal, os Estados Unidos estavam muito mais atento com atores estatais do que os atores não estatais. Apesar do mundo já conviver com terrorismo internacional, terrorismo inclusive usando de aviões em eventos como rapto de aviões no Oriente Médio, ou então eventos na própria Olimpíada, ele não estava lá tão atento com esses poderes paralelos, o que abriu aí uma margem de manobra para aqueles que não estavam tão satisfeitos com a política americana para lançar ataques. Agora, é curioso que eles tinham a informação de que eles eram um alvo potencial de uma organização que eles tinham conhecimento que existia, que era a Al-Qaeda, que começa lá em 1988, não é isso? Exatamente. Quando o Osama Bin Laden acaba aí por um grande arranjo, inclusive geopolítico, indo parar no Afeganistão, depois de ter ido para a África também, ele funda ali essa organização, essa equipe, para fazer à frente aquilo que ele conclama ser uma luta importante anti-ocidentalização. 10 anos depois, em 98, ele já consegue ataque coordenado a embaixadas dos Estados Unidos, 2 no mesmo dia, e a inteligência americana noticiava no ano de 2001 que alguma coisa aconteceria, alguma coisa significativa, tendo inclusive já registrado a presença de pessoas ligadas a ele nos Estados Unidos há algum tempo e inclusive com aulas de voo, mas talvez pelo universo de informação passou despercebido, e mesmo se tivessem captado essa notícia, não sei se teriam conseguido evitar como um todo o conjunto do ataque. Os alvos escolhidos foram altamente simbólicos, não é? As Torres Gêmeas, que eram as torres mais altas de Nova York, né? Uma cidade conhecida pelos seus grandes arranha-céus, então os maiores, né? O Pentágono, que é a força, né? A representação da força dos Estados Unidos, né? E o que provavelmente seria o quarto alvo, o parlamento, o Capitólio, a sede da democracia e da representatividade federalista, inclusive, né? Câmara dos Deputados e Senado, como no Brasil. O objetivo era exatamente esse: ferir a imagem dos Estados Unidos, ferir a imagem do centro econômico, o centro capitalista, que quase que hegemona
pautava o que acontecia no mundo, por exemplo, o pedido por abertura comercial, por liberalismo como um todo, e do outro lado, o modelo político, a forma como a sociedade deveria se organizar a espelho de como eles fizeram opção interna. Esse modelo presidencialista, representativo, que a gente chama de democracia representativa. Agora, os jihadistas, na verdade, do Al-Qaeda, chamam os Estados Unidos para a guerra, não é isso? Quando faz um ataque desse. E a guerra ao terror, como foi chamada, né, ela começa sob o comando de George Bush. George W. Bush, né, o filho. Bush filho, que vem na sequência do pai, que se envolveu também em situação do Oriente Médio, lá na década de 1990, por causa da invasão do Iraque ao Kuwait, e que de alguma forma não deixa de ser simbólico também, né? A presença desse presidente, o momento de responder àqueles ataques ao Oriente Médio. É um tanto quanto complexo a gente falar de guerra efetiva, porque os estados conhecem há muito tempo como se equilibram. Eles se fiscalizam bem os armamentos e se intimidam. Mas o poder paralelo, ele usa exatamente dessa dificuldade de dissuasão, dificuldade de identificar quais são os seus entes para realizar esses atos. E a gente chama de ato terrorista porque havia um objetivo político direto nisso aí. Mobilizar a sociedade interna daqueles países onde os terroristas faziam parte, bem como a comunidade americana a mudar do ponto de vista. Talvez a maior vitória desses atentados terroristas foi, na sequência, os Estados Unidos ter aprovado a lei patriótica e ferir o núcleo dos direitos fundamentais, por exemplo, a santidade do lar, a intimidade das pessoas, com a possibilidade de investigação sem fiscalização judicial, suspensão de habeas corpus e, como um todo, ficar escancarado um pouco de hipocrisia nesse aspecto, né? Já que os Estados Unidos, bastião da democracia e das liberdades fundamentais, ele mesmo mudou de ponto de vista para responder a essa instabilidade. Talvez tenha exagerado na dose, por alguma maneira, política de vitória dos terroristas. E, de outro lado, chamar, olha, essa é uma luta de pequenos contra gigantes, mas é uma luta que vale a pena ser combatida, vale a pena entrar nessa luta porque nós obtivemos êxito, obtivemos vitórias. O primeiro ataque foi a invasão do Afeganistão, não é? Isso, a resposta dos Estados Unidos, como todo mundo esperaria, é de legítima defesa. Estar onde se sabe que a Al-Qaeda está, né, ou ir para onde se sabe a Al-Qaeda está e tentar desmantelá-la. Então, o Afeganistão, o governo até então governado pelo Talibã, a partir de 96, aceitava tranquilamente o Talibã treinando e se capacitando dentro do seu território. Agora, então, isso marca aí uma mudança importantíssima. São 20 anos de ocupação, não é? Os Estados Unidos acabam de deixar o Afeganistão, não é? Então, é importante lembrar que começa a ocupação justamente como o primeiro passo da tal a chamada guerra ao terror dos Estados Unidos, não é? Isso, o mundo inteiro entende como razoável, tolerável, como uma guerra aceitável pelos parâmetros do direito internacional, afastar o Talibã, porque é quem apoiava grupos terroristas, e, de alguma forma, tentar dialogar com a comunidade local a formação de um novo estilo de governo. Um governo que, naquela época, poderia ter sido outro, mas tentou-se aí o mais espelhado, o mais semelhante ao que a gente conhece dos Estados modernos ocidentais. Tá. Entretanto, o mundo se surpreende bastante quando, no ano de 2003, o presidente George W. Bush tira da cartola o discurso de que o terrorismo não está exclusivamente ali no Talibã. Seus assessores punham aí um eixo do mal, um conjunto de países que deveriam ser combatidos, e aí se lança uma guerra contra o Iraque. Poderia ter lançado uma outra no Irã, uma outra ainda na Coreia do Norte, uma outra ainda na Venezuela, e o mundo começa a dividir. Tanto a sociedade americana quanto o conjunto de outros países racha
para identificar se é razoável ou não essa luta contra o terror. O questionamento já não estamos agora mais atentos a essas organizações, poderes paralelos? Já não fizemos melhoria no nosso sistema de vigilância de fronteiras e aeroportos? Será que justifica pôr em risco a comunidade local e também, né, uma guerra generalizada entrar em outro país? Agora, o que explica, não é? Qual que é a leitura que se faz 20 anos depois, ou mesmo alguns anos depois, da ação do governo George W. Bush, né? Ele faz isso dividindo opiniões, porque antes ele estava falando, inclusive, para os americanos, né? Dando uma resposta aos americanos, né, com a invasão do Afeganistão. Nos Estados Unidos, no Iraque, ele divide opiniões do mundo inteiro, dentro, como você falou, dentro do próprio país, e ele faz um grande espetáculo da caça e da morte de Saddam Hussein, né, a quem o governo americano acusa de estar promovendo guerra química, que depois veio se descobrir que era mentira. Então, o que leva Bush a fazer isso? O que explica essa mudança de rumo que teve custos altos, não é, para a imagem dos Estados Unidos mundo afora? Bem, em primeiro lugar, como eu comentei, é uma transição de Guerra Fria. Os Estados Unidos e as chefias, né, os comandos ali, estão testando o que é aceitável ou não, o que é o seu novo papel no ambiente internacional. Em segundo lugar, talvez uma ingenuidade, acreditar que o domínio tecnológico, o domínio militar, a capacidade econômica produziria uma guerra rápida, uma vitória astrondosamente fácil, o que não aconteceu. E talvez, um terceiro elemento, uma ingenuidade, acreditar que de fato existe um anseio mundial de aderir a um modelo democrático, a uma forma de democracia laica representativa, o que aparentemente está muito claro que não aconteceu. E aos poucos, esses assessores começam a ter que perceber que os Estados Unidos não vai conseguir resolver os problemas sozinho, e voltam a pedir apoio da Organização das Nações Unidas, do conjunto de organismos também não governamentais, numa tentativa de sair do lamaçal em que eles se encontram. E nesse processo, o mundo começa também a ter contato com informações até então escondidas por debaixo dos panos. A gente tem o vazamento de informações, tanto de contas secretas, de desvio de dinheiro, sim, de entidades criminosas, mas também de agentes políticos, agentes tecnicamente dentro da lei, mas que estão estocando fortunas em paraísos fiscais. E, na sequência, também vem à tona imagens dos centros de detenção, tanto em Guantánamo, dos Estados Unidos, quanto na ilha de Cuba, né, uma base que eles têm em comodato quase que vitalício, e outra no Iraque, Abu Ghraib. E ali as atrocidades, as humilhações, o tipo de posição que os detidos estão sendo submetidos, reforça ainda mais que há um descompasso entre discurso e realidade. Essa ideia de uma guerra ao terror que tem limite nenhum, né, que tudo é necessário para devolver a segurança e a estabilidade do povo americano, mesmo que isso cause muita dor, ou que mesmo isso signifique uma flexibilização do entendimento de direitos humanos, direitos fundamentais e democracia, levanta bastante suspeita desse papel e atuação deles. Nesse momento, o que está acontecendo isso, a ocupação no Iraque, é também o momento que surge o Estado Islâmico, que ele começa a ser organizado, não é isso? Que depois vem a fazer os ataques. Só para terminar, Europa, que eu lembrei agora, o George Bush concorria também à reeleição e queria demonstrar aí um símbolo de poder. Do outro lado, já respondendo a essa sua próxima pergunta, o Talibã e o próprio Al-Qaeda são vistos em sociedades islâmicas como um tanto quanto brandos. Eles usam bastante um discurso nacionalista, uma luta pela independência individual. O Estado Islâmico aparece como um braço de uma luta internacionalista, talvez a reconstrução de um grande califado, um grande império muçulmano, e ainda mais atrelado à legislação Sharia, né? A vinculação de lei da terra e lei religiosa e do governo, tudo numa grande só coisa.
E esse aí certamente vai promover lutas em diferentes países. Então, não vai acontecer, não vai ficar restrito. Os ataques chegam na Europa. Exato, a gente tem eventos na Espanha, a gente tem evento no Reino Unido, que faziam parte daquela coalizão junto dos Estados Unidos, outros tantos conseguem ser evitados na Holanda, conseguem ser evitados na Alemanha, mas tem essa notícia da formação de grupos, né, de milícias, por assim dizer, que estão sendo treinados para promover esse tipo de ataques. Agora... E aí, num esquema de financiamento de diferentes origens. A gente tem do Catar, tem da Arábia Saudita, tem do Irã, tem do próprio Iraque, todos ali buscando o protagonismo e a defesa do seu estilo, da sua leitura islâmica ou de modo de vida. Esse dinheiro vem de riquezas pessoais, mas vem também do comércio paralelo, de tudo o que é proibido de acontecer, mas ainda assim ocorre. O próprio Iraque vivia um embargo econômico, o Afeganistão, vamos dizer aí, nesse período mais recente também teve dificuldade, mas ele consegue vender petróleo, consegue vender minério e se sustentar com base nisso. Uhum. Agora, existe uma ligação entre a exposição dessas atrocidades que você mencionou nas prisões de Abu Ghraib e de Cuba com o nascimento, com a organização do Estado Islâmico? Tem, exatamente porque mesmo o Osama Bin Laden ter sido morto, a gente não tem aí comprovação exata, porque ficou bastante desfigurado e não tem corpo, inclusive, para fazer teste, mas o fato é que o discurso dele permaneceu vivo. Ele, quando criou a Al-Qaeda, ele argumentava isso. É uma tentativa de ocupação ocidental do mundo islâmico, é uma tentativa de forçar as nossas culturas de mudar em desprezo do nosso estilo de vida, da dignidade do nosso povo. E na medida em que você vê cachorros sendo usados para intimidar indivíduos que já estão acorrentados, indivíduos que estão sendo submetidos a técnicas que os mantêm acordados indefinidamente, tortura, com o que eles falam waterboarding, né, que é uma espécie de sufocamento com uma toalha embebedada de água, e isso realmente choca a comunidade internacional como um todo, e os radicais usam isso como propaganda para dizer, o momento é agora, eles já não nos respeitam de forma nenhuma, é preciso aglutinar forças e lançar um ataque significativo, no mínimo, para os deixar intimidados e afastar do nosso território, né, ou tentar lançar novas guerras. Como é que você vê, como é que você avalia a guerra, essa guerra ao terror, sob Barack Obama? Pois é, o Obama é eleito prometendo mudar bastante coisa na política externa dos Estados Unidos, combater os excessos do governo anterior, mas ele acaba sendo surpreendido com a crise econômica em 2008 e ali também já tratando da sua reeleição, ele trata de outras pautas. Ele promete sair do Afeganistão, encaminha o vice-presidente dele, o Biden, que hoje é presidente dos Estados Unidos, para apoiar o Ministério da Defesa num plano de saída daquele país, e ali traçam uma meta. Olha, está indo muito mal. O povo americano foi muito mentido sobre o sucesso da guerra, que não existia, os esforços tinham passado muito para o Iraque, é preciso reverter esse processo. Aumentam as tropas no Afeganistão, há um pedido para que as tropas se aproximem da comunidade e isso afaste aí o apoio a diferentes grupos terroristas, por exemplo, o Estado Islâmico, mas chega um momento que a doutrina militar fala mais forte. Para os Estados Unidos sair, ele tem que consolidar ordem e paz no país, ele tem que entrar e desmantelar os grupos terroristas, e aí há uma segunda ruptura da credibilidade ocidental, em especial americana, junto ao povo do Afeganistão. Aqueles soldados que estavam se aproximando da população se vê agora obrigado a tratorar casas, a destruir locais de onde saíam ataques às tropas americanas, porque os terroristas se aproveitavam exatamente dessa confusão, de não estarem uniformizados, de estar junto da população para fazer os
ataques surpresas. E aí, de fato, o descrédito é muito grande e a força do movimento paralelo, das organizações paralelas, aumenta muito. É o renascimento do Talibã, que não tinha sumido efetivamente, tinha mais se escondido, e que vai ocupando mais e mais do território do Afeganistão. Por mais que os Estados Unidos tenham construído bases e lançado ataques, a realidade é um tanto quanto diferente do sucesso dessa campanha. Um dos indícios foi a elevação muito dos ataques a drones para reduzir o número de mortes de cidadãos americanos, dito que é uma guerra tecnológica, como a própria Guerra do Golfo, né, foi anunciada, cirúrgica, mas na prática o que se viu foi muitas mortes em resvalo, né? Crianças, pessoas que não tinham nada, com os grupos terroristas também morrendo. E aí fica vergonhosa a situação interna dos Estados Unidos. O Obama não consegue entregar a saída ou a vitória. Vem o Trump, e o Trump aí, America First, reforça que precisa sair e quebra o que vinha sendo até então a tradição americana de não negociar com esses grupos, e ele inaugura aí com o Talibã uma linha de diálogo, em especial com o apoio do Catar, para negociar. Olha, vamos sair, mas queremos garantia que o Afeganistão não dará base a organizações terroristas no futuro. Um acordo fechado só ano passado, não é? Exato, isso mesmo. E comprometendo ao longo deste ano, até o aniversário dos 11 de setembro, 20 anos, ter saído integralmente do território afegão. Você mencionava aí na sua fala sobre o quanto a população civil, não é? Famílias e tal, eram atingidas por erros do exército americano. Na verdade, existia uma guerra de um Estado contra grupos, não é? E agora, esses grupos também agiam em desfavor da população civil, pelo menos era isso que era noticiado, que a população civil também morria, sofria. Eu queria que você dissesse, como um analista internacional, como é que os analistas hoje, com distanciamento e tal, veem o prejuízo que essas populações afegãs, iraquianas, tiveram de um lado e do outro, entendeu? Tanto com a ação de um grupo como o Estado Islâmico, não é? E o Talibã, e com os exércitos, não é? de Estados Unidos e aliados. Eu vou puxar aí para a minha linha de pesquisa dos direitos humanos. Há, desde a fundação da Organização das Nações Unidas, uma dualidade de ideias que precisam ser levadas em consideração. O primeiro deles é o universalismo. Todas as pessoas, independente de condição, estética, gênero e idade, são detentoras de direitos humanos. E há uma expectativa de esforços nacionais e internacionais para permitir que as sociedades sejam cada vez mais livres, cada vez mais justas e cada vez com mais dignidade. Que, de fato, as atrocidades e tratamento errado que pessoas façam perante outras pessoas e que governos façam pelas pessoas sejam abandonadas em virtude de práticas melhores. Mas, de outro lado, existe o princípio da autodeterminação dos povos, que exige que a gente pense no relativismo cultural. Cada povo tem que, de alguma forma, reconhecer o que é a liberdade, que grau de liberdade está pronta para viver e se ajustar mesmo nesse tipo de relação. Qualquer imposição à força, ela encontrará resistências, porque a materialização de liberdade, de dignidade e de justiça exige o respeito aos tais direitos humanos. E uma coalizão externa que venha com forças armadas desarmar indivíduos que violam direitos humanos dos outros, mas sem um planejamento de diálogo com a população local e perceber o que eles querem no lugar, e qualquer imposição, olha, o modelo é esse, o nosso exemplo está dando certo, vocês devem simplesmente mimicar, tem chance de dar muito errado. O fato é que, por mais que haja boa vontade ou bons exemplos, violações acabam acontecendo. Se me permite dar 2 exemplos.
Os Estados Unidos, dentro dessa tentativa de estabilizar o país, colocou infraestrutura no lugar onde não existia, rodovias, por exemplo. E, ao fazer isso, seguiu a nossa lógica. Se vamos construir rodovias que vão passar por propriedade privada, vamos fazer desapropriação e indenizar aqueles que estão perdendo terreno. O problema é que, muitas vezes, essa indenização deu dinheiro e colocou nas mãos de indivíduos que a própria comunidade não via lá como boas pessoas. E eles elevaram o seu status econômico e social, gerando instabilidade. De outro lado, a infraestrutura carecente de água potável, construção de poços artesianos e centro de distribuição de água, ignorando que, dentre outros aspectos, uma das formas da comunidade ter convivência e interação, especificamente falando das mulheres, era essa caminhada diária para carregar ou buscar água em algum lugar. Então, tanto rodovias quanto portos artesianos foram destruídos, porque não era exatamente o tipo de obra, o tipo de infraestrutura que eles imaginaram, porque o foco não foi a infraestrutura, sim, e o benefício, mas como aquilo estava trazendo mudança para a sua realidade social. Então, eu não sei se eu expliquei bem, mas não tem dúvida que um governo do Talibã que proibia o acesso de pessoas ao comércio, proibia acesso à escola, proibia diversidade de interpretação religiosa, merece um apoio internacional para ser substituído. De preferência, se fosse por uma transição interna. Se eles se resistem na base da força, então a aliança militar conseguiu afastá-lo. Mas, de outro lado, a construção de uma nova realidade dependeria de um processo interno, uma transformação interna. A mesma coisa aconteceu no Iraque. Derruba-se o Saddam Hussein, mas aí o momento posterior, o que fazer com as diversidades internas, os diferentes grupos, não foi lá muito bem organizado. Nós estamos falando aqui das populações que estavam dentro desses países que foram diretamente afetados pela guerra ao terror. Mas houve também e aí eu queria ouvir você sobre isso, o quanto a guerra ao terror impulsionou e favoreceu um comportamento que era a tal da islamofobia, né, no mundo, e mesmo a xenofobia nos Estados Unidos e na Europa. A gente falar um pouquinho disso antes da gente encerrar. Esse é um tópico muito importante, porque a guerra ao terror ela foi propagandeada continuamente nos discursos governamentais, em diferentes níveis de autoridades, e também captada pela mídia. Importante isso aí para manter o apoio, né, a esse tipo de missão de médio e longo prazo. Entretanto, a consequência indesejada disso aí foi a contínua identificação do terrorismo a uma fotografia de pessoas com vestimentas e com religião. E indivíduos não conseguiram indivíduos em grande número, fazer esse distanciamento entre quem são as entidades terroristas, esses que se aglutinam para defender a prática da violência, e indivíduos que comungam com eles de viver no mesmo país, vamos dizer, no Oriente Médio, na África, ou mesmo dentre população americana, francesa, alemã, que segue aquela religião, se veste como tal. E aí houve um atrito, né? um tensionamento dentro da sociedade que gerou como consequência a possibilidade de grupos políticos usarem essa argumentação. A culpa dos nossos problemas é daqueles ali, que se vestem desse jeito, que professam aquela religião, colocando todos num grande bolo como se fossem terroristas. Vladimir, para a gente encerrar, como o 11 de setembro e suas consequências, naturalmente, redirecionaram a geopolítica do mundo? Em que lugar colocou os Estados Unidos, não é? Pois é, isso reforçou a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, ele aumentou a sua quantidade de bases ali naquele entorno, não sei se planejando para, de fato, promover o ataque e o avanço sobre o eixo do mal, e, de alguma forma, deixou de lado algumas alianças tradicionais ou alguns fóruns em que ele participava, imaginando que o interesse ou o problema não era tão significativo assim. E o exagerado
montante de dinheiro colocado em tecnologia militar e capacidade militar ao redor do mundo, teve por consequência outros países temerem essa presença americana sem freio. E aí entramos numa nova corrida armamentista, médio e longo prazo de política de outros países, tanto do Oriente Médio, mas podemos falar de estados que merecem um status reconhecido há bastante tempo, a Rússia e a China em especial, e sobre essa ótica os Estados Unidos, mais uma vez, tirou o olho desses outros atores e agora está tentando se realinhar, se reposicionar para fazer frente a isso que pode, no futuro, afetar bastante a vida e a liderança americana. Pois é, podemos falar numa uma perda da hegemonia ocidental? Ou a hegemonia ocidental está em xeque nesse momento? Tem um rearranjo aí no mundo? Podemos falar isso porque entre 45 e 90 houve um discurso muito grande em favor do multilateralismo, de ter diferentes pontos de vista sendo levados em consideração para que, de fato, haja um arranjo global. E sobre esse aspecto, os Estados Unidos teriam ignorado esse multilateralismo, seja do Bush até o Trump, tendo tentado o America First, ou nós somos capazes de resolver o problema, fez com que aliados tradicionais europeus repensassem essa parceria com os Estados Unidos e buscassem ali uma autonomia, portanto, questionando o que de fato seria uma visão de Ocidente, bem como outras tantas alianças que pudessem questionar e mostrar que existe uma visão diferente ou que poderia também contribuir. E aí a gente pode falar de BRICS ou como atores unilateralmente mesmo se apresentando alternativas. Professor Vladimir Feijó, foi um prazer conversar com você. E a gente não podia ficar aqui nesse assunto, eu tinha mais um tanto de pergunta para te fazer, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigada. Eu agradeço, Vivian. Realmente é um caso muito complexo, mas é um caso contínuo. Então, temos aí outras oportunidades, espero também compartilhar nessas outras oportunidades. Obrigado. Infelizmente, o caso é contínuo, né? Porque isso ainda vai ter muitos desdobramentos, né? Obrigada mesmo. Conversei com o professor Vladimir Feijó, professor de Direito e Comércio Exterior, sobre os ataques do 11 de setembro aos Estados Unidos, que completam 20 anos, depois da manhã. O que significou esse fato histórico e suas consequências para o mundo. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.